Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Braga novamente. No nosso encontro de hoje, nós vamos dar continuidade e finalizar o joguinho que nós começamos no nosso último vídeo. Lembrando que esse jogo é um jogo tipo paredão, né? O blockout, onde eu tenho uma paleta, uma bola, na parte de cima da tela eu tenho uma série de retângulos e o objetivo é rebater a bola com a paleta de modo que ela consiga destruir todos os blocos sem que eu perca a bola. Ou seja, se ela passar da posição da paleta, o jogo se encerra. Então, só dando uma rápida recapitulada, no nosso último vídeo nós definimos aqui as variáveis iniciais com canvas e todos os elementos necessários para o nosso jogo, né? Definimos também os eventos que vão lidar com as ações do usuário, no caso o key up e o key down para o movimento do teclado e o mouse move para o movimento do mouse. Então esse jogo tanto pode ser controlado pelo teclado como pelo mouse. Depois nós criamos uma matriz, né, que vai receber as informações dos blocos, tá? Desenhamos os blocos dentro da função desenha bloco. Depois desenhamos o score com a função desenha score, a bola do jogo, né, na função desenha bola, e a paleta do jogador na função desenha paleta. Então observe que cada elemento visual do jogo ele é criado dentro de uma função específica. Então nós temos uma função para cada elemento visual do jogo. Além disso, nós temos uma função que vai trabalhar justamente com a ação do teclado, né? Então, primeiro eu criei uma função para verificar se a tecla foi pressionada, depois se a tecla foi liberada, e hoje a gente vai ver justamente as funções mouse move e detecta colisão e todas as outras funções que vão ser trabalhadas no nosso jogo. Então, para adiantar, eu já digitei aqui a função mouse move. Primeiro, eu criei uma variável chamada posição x, aonde eu vou receber a partir do evento que vai ser passado para dentro da função mouse move, o evento client x. Esse evento é uma ação do próprio JavaScript que detecta o movimento do mouse no eixo x, tá? E aí eu vou subtrair desse evento a área do meu canvas, tá? Por quê? Porque lembre-se que o mouse ele pode se movimentar por toda a tela. Mas o nosso canvas, se eu abrir aqui o HTML do nosso jogo, vocês vão ver que o nosso canvas ele tem uma largura de 480 por uma altura de 320 pixels. Então eu tenho que me preocupar com o movimento do mouse somente nessa área do canvas, tá? Aí a gente vai verificar se essa posição no eixo X for maior que zero e essa posição no eixo X for menor que o canvas, que é a largura do canvas, né? Canvas width, ou seja, se eu estou dentro daquela área limite do meu canvas, o que vai acontecer? Eu vou pegar a posição da paleta no eixo X, tá certo? E vou movimentar ela de acordo com a área do canvas. Agora, levando em conta o seguinte, que essa posição no eixo X, ela só vai se deslocar do meio da paleta em diante, para que a paleta não atravesse o canvas e ultrapasse o limite do canvas para um lado ou para o outro. Eu vou subtrair essa posição do eixo X da metade da largura da minha paleta, né? Então, paleta dividido por 2. Porque aí eu tenho como movimentar a paleta no eixo X sem que ela ultrapasse a largura do canvas, tanto para a esquerda como para a direita. Muito bem. Agora a gente vai criar a função detecta colisão. Essa função ela vai se encarregar de verificar se a bola atingiu algum dos retângulos que estão lá na parte de cima da nossa tela. Então, como os retângulos estão dentro de um vetor, de uma matriz, a gente vai usar o for, né, o laço for, para percorrer essa matriz. Então, eu vou criar aqui uma variável coluna, que vai começar com 0, e enquanto coluna
for menor que conta colunas, ou seja, enquanto eu estiver percorrendo as colunas da minha matriz, eu vou incrementar coluna, ok? E eu tenho que também fazer isso para a linha, né? Então, vou criar aqui uma variável linha, começando com 0. Enquanto linha for menor que conta linhas, eu vou incrementando a minha variável linha, tá? Então, com isso, eu já posso percorrer a minha matriz nas colunas e nas linhas, ok? Então, aqui dentro eu vou criar uma nova variável chamada B. Vamos chamar ela de B. O que vai conter essa variável? Ela vai conter justamente os meus blocos na posição coluna, linha, tá? Então, ela vai armazenar todos os blocos que estão lá na minha matriz. Muito bem. Agora, para a gente detectar uma colisão entre a bola e um dos quadros que estão lá na parte de cima da tela, esse quadro, né, esse retângulo, ele tem que existir. Lembre-se que nós criamos lá em cima, quando a gente definiu o elemento bloco, né? A gente criou a posição no eixo X, no eixo Y e o status do bloco. O 1 indica que o bloco existe, né? E o 0 indica que ele foi destruído, que ele não existe mais. Então eu só vou poder testar se houve uma colisão nos blocos que existirem, né? Então, se b.status, então eu vou verificar se o status do bloco é igual a 1, ou seja, se ele existe, o que é que vai acontecer? Aí eu vou verificar se a posição X da minha bola for maior que b.x e a posição x for menor que b.x mais bloco largura. O que eu estou verificando aí? Se a bola atingiu qualquer área no eixo X entre o canto esquerdo do bloco e o final dele, ou seja, a sua largura, significa que a bola atingiu algum bloco, né? E aí eu tenho que verificar também se isso aconteceu no eixo Y, tá? Então, y maior que b.y e y menor que b.y. Como eu estou trabalhando com o eixo Y, vai ser altura, né? Então, bloco, altura. Ok? Muito bem. Isso aqui ficou grande, né? Essa linha ficou grande. Então, eu vou quebrar ela aqui só para a gente ter um visual melhor, tá? Isso não vai afetar em nada a execução do nosso código. Então, se isso aconteceu, significa que a bola atingiu um dos retângulos que estão lá no meu vetor, na minha matriz de retângulos. Então, o que é que vai acontecer? A bola, ao bater nesse retângulo, ela vai ricochetear e desviar sua trajetória, tá? Então, dy, que é o deslocamento da bola no eixo y, é igual a menos dy, tá? E se a bola atingiu esse bloco, então o que vai acontecer com ele? O status dele passa a ser 0, porque aí ele foi atingido e ele deixa de existir. Além disso, eu tenho que contar um ponto para o jogador, né? Se a bola atingiu o quadro, significa que o jogador ganhou um ponto. Então o meu score vai ser incrementado de 1. Então vou aumentar o meu score, beleza? Muito bem. Só que vai ter um momento que isso pode acontecer com todos os blocos, ou seja, a bolinha vai ricocheteando e batendo, ricocheteando, batendo, vai ter uma hora que ela vai destruir todos os blocos, não é verdade? Então eu tenho que fazer essa verificação também. Se o score, ou seja, se o total dos meus pontos for igual a conta linhas vezes conta colunas, significa o seguinte: o meu score começa com 0. Quando eu atingo o primeiro bloco, passa a ser 1. Se eu atingir o segundo bloco, passa a ser 2. E assim sucessivamente. Então vai ter um momento que o total de pontos vai ser igual à quantidade de blocos armazenados lá no meu vetor, né? É só multiplicar a quantidade de linhas pela quantidade de colunas que eu tenho todos os blocos. Então, se isso aconteceu,
significa que o usuário ganhou, né? O jogador ganhou. Então eu vou dar aqui um alerta, vou dar uma mensagem, você ganhou. Parabéns. Ok? Muito bem. E aí eu vou reiniciar o jogo. Então document.location. O que o método location faz? Ele desvia a execução da página, né, do navegador para uma outra página. Então, como eu quero desviar para essa mesma página, eu dou um reload. Então, ele vai recarregar a página, ok? Muito bem. Então, se o jogador destruiu todos os blocos, o jogo chegou ao fim e ele ganhou. Tá certo? Joia. Então, vamos verificar aqui se está tudo ok, tudo fechadinho. Pronto. Então, o detecta colisão já está pronto. O que a gente está faltando fazer agora? Então, nós já desenhamos todos os elementos do jogo aqui em cima, né? Nós já verificamos a ação do mouse e do teclado, já detectamos a colisão. Então, o que está faltando? A gente vai criar agora uma função que vai ser a função principal do nosso jogo, tá? Essa função ela vai ser executada ininterruptamente. Ela vai ser um loop infinito enquanto o jogo estiver sendo executado. Então vamos chamar ela de desenha jogo, tá? Então, o que essa função desenha jogo vai fazer? Primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar o meu canvas, né? Então eu vou, cada vez que o jogo for executado, ele limpa o canvas e redesenha os objetos, desloca a bola. Então ele vai fazer isso numa velocidade muito grande e o usuário, o jogador não vai perceber. O olho humano não consegue perceber. Então eu vou chamar aqui o meu clear rect, que é uma função que vai limpar, né, um retângulo, que no caso é o retângulo, seria o meu canvas, começando na posição 0 do eixo X, 0 do eixo Y e indo até a largura do canvas. Então, canvas.width e a altura do canvas. Então, canvas.height. Ok? Pronto, com isso eu limpo toda a área do meu canvas. E o que eu vou fazer agora? Bom, agora eu vou chamar as funções que vai desenhar os objetos do meu jogo, né? Então, primeiro desenha bloco. Desenha bloco. Depois, eu vou chamar o desenha bola, que aí eu vou desenhar a bola do meu jogo, né? Então, desenha aqui, ó. Desenha bola, ok? Pronto. O que mais? Epa, desenha, faltou bola aqui. Desenha bola. O que mais? Eu vou desenhar, já desenhei os blocos, desenha a bola, desenha a paleta, né? Desenha paleta. O que mais que está faltando? O score, né? Então desenha score. Então, todos os elementos do jogo precisam ser chamados. Deixa eu ver se nós já chamamos todos. Então desenha score, desenha bola, desenha bloco, desenha paleta. E aí eu vou chamar agora o detecta colisão, né? Sempre que o jogo for executado, a partir do momento que ele desenhou todos os elementos visuais, ele agora vai chamar a função detecta colisão. E aí eu vou sempre verificar se houve uma colisão entre a bola e algum dos quadros lá na nossa matriz de quadros, né? Muito bem, o que está faltando agora a gente fazer? Veja que em nenhum momento a gente definiu o movimento da bola, né? Da bola e da paleta. Então a gente viu se ela colidiu com alguma coisa e tal, mas o movimento da bola não foi feito ainda. Então, dentro dessa função desenha jogo, que vai ser executada ininterruptamente, a gente vai verificar a questão do movimento da bola. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, se a posição X mais o deslocamento no eixo X for maior que o canvas ponto width, ou seja, a largura do meu canvas, né? Ou seja, se a bola atingiu a lateral do canvas, o limite da tela, né? Outra coisa, lembre-se o seguinte, da mesma forma que eu verifiquei se a paleta atingiu o limite, eu tenho que verificar se ela não passou, né? Então também tem que adicionar aqui ao cálculo o raio da bola. Por quê? Porque aí ele vai verificar
Se a bola está se deslocando no canvas e ela atingiu a largura dela, mas aí eu tenho que subtrair o tamanho da bola, senão ela vai passar do limite máximo da tela, né? Ou a posição X mais o deslocamento no eixo X for menor que o raio da bola, não é isso? O que é que vai acontecer? Aí, se isso aconteceu, significa que ela bateu em alguma coisa. Aí ela vai desviar a sua trajetória. Então, dx é igual menos dx. Ok? Eu tenho que fazer isso também para o eixo y, né? Porque a bola ela vai se deslocar nas coordenadas x e y. Então, se y mais deslocamento no eixo y for menor que raio bola, o que é que vai acontecer? Eu vou simplesmente decrementar também o meu dy, certo? Decrementei o dx e decrementei o dy. Com isso, a bola sempre vai se deslocar numa trajetória retilínea, porém na diagonal, certo? Ok, mas aí a gente precisa verificar se a bola ela atingiu alguma coisa na parte da palheta, né? Então vamos lá. Se o eixo y mais o deslocamento no eixo y for maior que canvas.height, no caso aqui eu vou verificar, como eu estou trabalhando com o eixo y, eu vou trabalhar com a altura, né? E menos raio bola. Eu trabalhei aqui em cima no eixo X, para ver se ela bateu em alguma coisa. E agora estou trabalhando no eixo Y, também para ver se ela bateu em alguma coisa. Se isso acontecer, a gente tem que pensar o seguinte. O eixo Y ele se desloca para cima e para baixo. Porém, na parte de baixo da tela, eu tenho a palheta, né? Então, a gente tem que verificar se a bola bateu na palheta. Então, se o eixo X for maior que paleta X e o eixo X for menor que paleta X mais paleta largura. Ou seja, se a bola ao descer na parte de baixo da tela, em algum momento ela atingiu a área da paleta, né? Eu estou verificando aqui o tamanho da paleta. O que é que vai acontecer? dy vai ser igual a menos dy. Ou seja, se a bola atingiu a paleta, ela vai ricochetear na paleta e continua sua trajetória. Caso contrário, aí veja, se ela ricocheteou na parte de cima, no eixo y, e ricocheteou na parte de baixo, ela vai ficar passeando na tela. Mas, se quando chegou aqui na parte de baixo, ela não bateu na paleta, significa que ela passou direto, passou reto, né? E aí eu vou dar uma mensagem para o usuário. Você perdeu. Fim de jogo, né? Por quê? Porque aí o jogador deixou a bola passar. E aí o jogo se encerra. Então eu vou novamente carregar location.reload a página e o jogo vai se reiniciar, ok? Então aqui em cima eu verifiquei se o jogo chegou ao fim porque o usuário ganhou, porque o jogador ganhou, e aqui eu verifiquei se o jogo chegou ao fim porque o usuário, o jogador, perdeu, certo? Muito bem. O que está faltando agora? Falta agora a gente movimentar a paleta, né? Então, se tecla direita, se eu apertei a tecla direita e a minha paleta no eixo X for menor que canvas.width, ou seja, se ao deslocar, se eu apertar a tecla para a direita e a minha paleta fosse deslocando para a direita e ela atingir o limite da minha tela, né? Lembrando que eu tenho que subtrair a largura da paleta, né? Então, paleta, largura. Porque senão ela vai ultrapassar o limite da tela. Então, se isso aqui aconteceu, eu simplesmente vou incrementar a posição X da minha paleta. Ou seja, eu vou deslocar ela para a direita. Então, eu vou colocar aqui um valor de deslocamento, vou colocar 7. Se você acha que sua paleta está muito devagar, você pode diminuir esse valor. Se você acha que ela está muito rápida, você pode aumentar esse valor.
ok? E aí eu tenho que fazer também a verificação da tecla esquerda, né? Lembre-se que a minha paleta ela só se desloca para a esquerda ou para a direita no eixo X. E aí eu tenho que também verificar se a paleta no eixo X for maior que zero, ou seja, se ela atingiu a outra borda do canvas, né? Se isso não aconteceu, aí o que, é que vai acontecer? Eu vou deslocar negativamente a minha paleta, ela vai se deslocar para o lado oposto, certo? E aí só está faltando a gente fazer a bola se mexer sozinha, porque a paleta só vai se mexer quando eu mexer com as teclas. Mas a bola ela vai ficar passeando sozinha pela tela. Então, a posição X da bola vai ser incrementada pela distância X da bola. A mesma coisa que o eixo Y da bola vai ser incrementado pela distância Y da bola. Ok? Pronto. Para finalizar o jogo, a gente vai chamar o comando setInterval, que vai ser responsável por executar de forma ininterrupta a minha função desenha jogo. Então, o setInterval ele vai pegar uma função qualquer, no caso desenha jogo, e vai colocar ela no loop infinito por uma determinada taxa de quadros por segundo. Então, eu vou colocar 10 quadros por segundo, ok? Muito bem. Vamos salvar e vamos testar para ver se o nosso jogo está funcionando corretamente. Ok? Muito bem. Então, eu já estou aqui com a minha bolinha. Veja que à medida que eu vou rebatendo lá em cima o meu score... Ei, você perdeu. Fim de jogo. Tá? Então, veja, eu atingi aqui a parte de baixo da tela, né? E aí, eu perdi o jogo. Vamos começar aqui. Opa, perdi de novo. Deixa eu dar um reload aqui. Muito bem. Opa, você perdeu. Eu não sou muito bom nesse jogo. Deixa eu ver se eu consigo chegar ao final, né? Então vou rebatendo aqui. Percebam que à medida que ela vai destruindo os retângulos, né? Eu vou incrementando lá o meu score e os blocos vão todos desaparecendo da tela, ok? Então você pode melhorar isso aí. Eu coloquei lá no slide desse... faltou só um para a gente finalizar. Bom, aí é com vocês, tá? Vocês vão jogando e testando aí o seu jogo. Você pode, por exemplo, melhorar o jogo, colocar um nível de dificuldade, né? Você pode modificar cores dos objetos, enfim. Tem várias coisas que dá pra gente fazer. Ok, pessoal? Então, nós já testamos o nosso jogo. Tá tudo funcionando corretamente. E observe que no final nós tivemos um jogo com menos de 200 linhas de código, tá? Se a gente for subtrair esses espaços que eu coloquei aqui, na realidade vai dar menos de 150 linhas de código, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.